Bom dia, galerinha da turma 900-901. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Vamos aí para mais uma aula de biologia. E hoje eu vou fazer com vocês uma correçãozinha do capítulo 6, tá? Que foi o capítulo dos compostos orgânicos, né? Ácidos nucleicos e vitaminas. Aí, galerinha, a gente vai corrigir um pouquinho de exercício, lembrando que vocês têm que assistir os vídeos a 900 e a 901 tem que assistir os vídeos que eu posto, né? E a 900 e a 901 tem que assistir os vídeos que o Dudu posta, que a gente cada um grava um capítulo uma semana, né? Então é para todo mundo assistir os dois, tá? Vamos lá no nosso primeiro capítulo aqui, nosso capítulo D, que vai falar aí um pouquinho de DNA, né? Já fiz o vídeo de DNA e de RNA. Dudu fez um vídeo de síntese proteica, assistam, tá? E eu fiz um vídeo de vitaminas também, que está nesse capítulo. Vamos lá, galerinha. O primeiro exercício que a gente tem está na página 7. Aí tá aí. Um agora é com você, na página 7. E vamos lá. Número 1. Em um experimento foi observado que o DNA de um determinado organismo no DNA de um determinado organismo, o conteúdo de citosina era de 30%. Assinale a alternativa a seguir. Assinale na tabela a seguir a alternativa que indica corretamente o percentual de guanina, adenina e timina. Vamos lá. Olha só. Se eu tenho... Rapidinho. Ui, deu vontade de espirrar, passou. Se eu tenho... se a gente liga, né, no DNA, a gente sempre liga citosina a guanina, citosina com guanina, adenina com timina, né? A gente tem que somar aí um total de 100%. Se eu tenho citosina 30% e ela é ligada à guanina, então, obviamente, eu também vou ter de guanina 30%. Toda citosina é ligada à guanina. Então, 30% de citosina, automaticamente 30% de guanina. Então, já fica aí a alternativa C, né? Mas vamos raciocinar aqui. Então, 30% mais 30% dá 60%. Sobram 40%, né? Para adenina e timina. Então, se a adenina é sempre ligada à timina, eu vou ter 20% de adenina e 20% de timina. A alternativa correta, letra C. Vamos lá, onde mais a gente tem exercícios, temos... essa é uma questão resolvida. Aí falava das vitaminas e a gente vai para a página 15. Vamos lá, gente. Testando seus conhecimentos aí. Página 15. Aí ela diz o seguinte, número 1. Embora os ácidos nucleicos apresentem uma composição característica, é possível diferenciar dois tipos, o DNA e o RNA. Com base na estrutura desses compostos, identifique as diferenças existentes entre essas moléculas. Então vamos lá, ele quer a diferença entre DNA e RNA. Primeiro vamos no DNA. Vamos lá. DNA, diferença do RNA. O DNA ele tem fita dupla, tá? Fita dupla, a gente chama de dupla hélice, né? Porque ela é em espiral. Então, DNA, fita dupla hélice. O RNA é fita simples, uma fita só. Então, DNA, dupla hélice, RNA, fita simples. Simples e linear. Sobre as pentoses, o DNA, a pentose dela é desoxirribose e no RNA é ribose. E a gente também tem diferença nas bases nitrogenadas. No DNA, eu tenho as bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA, não existe timina. Essa timina é trocada por uracila. Então, no RNA eu vou ter adenina, guanina, citosina e uracila, tá? Então, entre os dois, a gente tem essas três diferenças aí. Vai ter no estilo de cadeia, DNA
ele é uma dupla hélice, né? A fita é dupla hélice. E o RNA é uma fita simples e linear, não é espiralada. A pentose, né? O açúcar da base nitrogenada, ela no DNA ela é desoxirribose e no RNA é uma ribose o nome desse açúcar. E as bases nitrogenadas, que no RNA, no DNA eu tenho adenina, guanina, citosina e timina, e no RNA eu vou ter adenina, guanina, citosina e uracila, tá? Então escrevam aí. Número 2. Como ocorre o fluxo da informação genética em uma célula? Vamos lá. Ocorre do DNA para o RNA, quando acontece o processo de transcrição. Agora é sobre síntese proteica, tá? Essa questão. E do RNA para a proteína durante o fenômeno que é chamado de tradução. Certo? Então, do DNA para o RNA, que leva o nome de transcrição, e depois do RNA para a proteína, que leva o nome de tradução. Lembrando que essa transcrição acontece ainda dentro do núcleo e a tradução acontece fora do núcleo, lá no citoplasma. Tá? 3. Quais os tipos de RNA e o papel desempenhado por cada um deles? Aí eu vou falar aqui os 3 RNAs que existem, que são, até falei isso no meu vídeo, né? Que são os 3 RNAs que existem, não, os principais, né? Existem outros. Eu tenho o RNA mensageiro, aí ele pede para a gente desempenhar a função. Então vamos lá, RNA mensageiro. Função do RNA mensageiro: leva as informações genéticas, vírgula, codificadas das proteínas, vírgula, do núcleo para o citoplasma. Então, a função dele é levar as informações genéticas codificadas das proteínas do núcleo até o citoplasma. A gente tem o RNA ribossômico, né? Função do RNA ribossômico: associa-se a proteínas especiais para originar os ribossomos, vírgula, os quais participam da montagem da proteína. E eu também vou ter aí o RNA transportador, tá? Que a função dele eles carregam os aminoácidos presentes no citoplasma até o ribossomo para a formação da proteína. Então, eles vão carregar os aminoácidos presentes no citoplasma até os ribossomos para, sim, formar as proteínas. Então, eu tenho RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador como os 3 principais tipos de RNA. Número 4. De que forma pode-se definir as vitaminas e qual a diferença entre proteínas hidrossolúveis e lipossolúveis? Agora, uma questão de vitamina. Vamos lá. As vitaminas são substâncias orgânicas que atuam no organismo como cofatores enzimáticos, tá? São substâncias orgânicas que atuam no organismo como cofatores enzimáticos. Aí ele pede para a gente classificar as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Vamos lá, vitaminas hidrossolúveis. Exibem estruturas químicas polares, o que lhes permitem maior interação com moléculas de água. Que também, as moléculas de água também são polares, né? Então, vitaminas hidrossolúveis, elas interagem bem com a água. Já as vitaminas lipossolúveis têm caráter apolar. Então, elas vão interagir melhor com lipídios, tá? Gorduras, que também são apolares. E também são solventes orgânicos, tá? Número 5. Os alimentos que você ingeriu hoje são fontes importantes de alguma vitamina? Pensa aí, gente. Faça uma lista com esses alimentos. As vitaminas que eles contêm e os possíveis problemas de saúde causados pela deficiência dessa vitamina. Tá? Então, essa aí é uma resposta pessoal. Vocês vão listar aí. Deixa eu pensar no que eu comi hoje.
Hoje não, porque hoje eu não comi, meu café da manhã não estava muito regado a vitaminas, não. Mas ontem à noite eu chupei uma tangerina e uma laranja. Então são duas frutas cítricas. Eu posso colocar aí que nelas tinham vitamina C e posso também colocar que a falta de vitamina C causa o escorbuto, né? Que é aquela doença dos navegantes que eu falei para vocês, que esfarelava a gengiva. Tá? Então vocês é uma resposta pessoal, vejam aí que vitamina vocês consumiram hoje e respondam aí a número 5. Vamos lá para a página 16, tá? Que eu tenho as atividades propostas. Vamos lá. Número 1. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentam os seguintes resultados. Primeira amostra, ribose. Segunda amostra, timina. Terceira amostra, dupla hélice. Quarta amostra, uracila. Quinta amostra, 25% de guanina e 30% de citosina. Entre essas amostras, quais se referem a DNA? Vamos lá, ribose é do RNA, a primeira amostra não pode. Timina é do DNA, a segunda amostra sim, então o 2 é correto. Dupla hélice é do DNA, a 3 também é correta. E uracila é do RNA, não pode ser. E se eu tenho 20% de guanina, obrigatoriamente eu teria que ter 20% também de citosina. A 5 também não está correta. Então a alternativa correta, só a 1 e a 3 estão corretas. Só se refere a DNA, timina e dupla hélice. Alternativa C. 2. A sequência de nucleotídeos adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, citosina, timina, né? Ficou AT, GC, ACCT, forma um segmento de DNA dupla hélice. Ao se ligar a fita complementar, vamos lá, adenina só se liga a timina, então tem que começar com T. Timina só se liga a adenina, então ficaria AT, citosina, guanina se liga a citosina e citosina a guanina. Então se eu fosse fazer essa fita aqui ligando certinho, ela ia ficar TACG, TGGA. Eu tenho essa alternativa? Tenho na letra C, TACG, TGGA. Certo? Lembrando que a adenina se liga a timina e vice-versa, né? Timina a adenina. E citosina se liga a guanina e vice-versa. Guanina também se liga a citosina. A alternativa correta é a letra C. A fita complementar aí. Número 3. O metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por enzimas, isto é, proteínas que atuam como catalisadores e que podem sofrer mutações genéticas sendo modificadas ou eliminadas. Assinale a alternativa correta, levando em conta os ácidos nucleicos, a ocorrência de mutações e as consequentes mudanças do ciclo de vida celular. Letra A. O DNA é constituído por códons. Mentira. Códons é uma estrutura da hora da síntese proteica que é feita aí pelos RNAs, né? Já está errada. Letra B. No caso de uma mutação acarretar a transformação de um códon em outro, relacionado ao mesmo aminoácido, não haverá alteração na molécula proteica formada, nem no metabolismo celular. Essa é a alternativa correta, tá? Letra B. Se houver uma mutação na transformação do códon em outro códon e ele estiver relacionado ao mesmo aminoácido, não vai mudar em nada. Vamos para 4. Analise as afirmativas. 1. As proteínas e os ácidos nucleicos são formados por aminoácidos. As proteínas são. Os ácidos nucleicos, não. O ácido nucleico é formado por um fosfolipídio, um fosfolipídio, uma pentose, né, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Então, a 1 já é falsa. 2. DNA e RNA são os ácidos nucleicos encontrados tanto em células eucariontes quanto procariontes. Verdade. 3. A informação contida no DNA pode ser copiada por uma fita de RNA.
através do processo denominado transcrição. Verdade também. Acontece dentro do núcleo, essa cópia. 4. A informação presente no RNA pode ser transformada em uma sequência de aminoácidos por meio do processo denominado tradução. Verdade também, que acontece fora do núcleo, né? Alternativa correta, letra E. A 1, a 3 e a 4 são verdadeiras. Número 5, aí da página 17. Um filamento duplo de DNA com 320 nucleotídeos formará a transcrição. RNA mensageiro com número de nucleotídeos igual a... Vamos botar aí um filamento duplo de DNA com 320 nucleotídeos formará na transcrição RNA mensageiro um número de nucleotídeos igual a metade, né? Que vai ser uma fita só. Então, 160. Letra B de bola. 6. Analise as informações sobre avitaminoses causadas pela carência de vitaminas no organismo. 1. O escorbuto é uma doença que se instala pela falta da vitamina D. Mentira, é pela falta da vitamina C. 2. O raquitismo é uma doença que surge pela falta da vitamina C. Mentira, trocou aí. O raquitismo é falta da vitamina D. 3. A xeroftalmia, que pode levar à cegueira, é consequência da falta de vitamina A. Sim, verdade. E o beriberi é causado pela falta da vitamina B1. Verdade também. Então, a alternativa correta aí, a 1 e a 4, são verdadeiras. Letra E. Número 7. A carência de vitaminas representadas por 1, 2 e 3 produz a avitaminose, cujos sintomas são, respectivamente, escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Que alternativa apresenta as vitaminas corretas, números 1, 2 e 3? Escorbuto, vitamina C, né? Raquitismo, falta de vitamina D. E cegueira noturna, falta de vitamina A. Alternativa correta aí, letra C. Número 8. Nossa pele é rica em colecalciferol, o qual também pode ser obtido do fígado do peixe e da gema de ovo, por exemplo. Porém, essa substância está inerte e quando os raios ultravioletas do sol atingem nosso corpo, ela se transforma em uma forma ativa, a vitamina D. Um médico recomendou a um idoso que tomasse banhos de sol regularmente. Essa recomendação é importante, especialmente para os idosos, porque essa vitamina reduz o enfraquecimento dos ossos, tá, gente? Os idosos têm que tomar mais sol para poder produzir ainda mais essa vitamina D, porque ela atua aí nos ossos, reduzindo o seu enfraquecimento, né? Reduz a osteoporose, que é uma doença muito comum nas pessoas mais idosas. Número 9. Um médico holandês observou, no final do século XIX, que galinhas alimentadas com arroz polido ou descascado apresentavam os sintomas de uma doença conhecida como beriberi, que era curada com a ingestão da película ou casca retirada dos grãos de arroz, que é ali que ia conter que vitamina, gente? O beriberi, ele é causado pela falta da vitamina B1. Alternativa correta, letra C. Vamos lá para a nossa página 16, a gente tem um mergulhando fundo aí, vamos fazer. Número 1. A figura a seguir refere-se à hereditariedade. Aí eu tenho aqui, ó, um cão, né, com seu filhotinho, tá mostrando o material genético do cão, né, a fita de DNA, o filhotinho com DNA. Eu tenho um filhote de pássaro também, mostrando a fita de DNA, e eu tenho aqui um DNA, a molécula da informação, né, o que eu tenho na imagem. Letra A.
Qual a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para os seus descendentes? Vamos lá. A característica que permite essa informação, gente, é a capacidade de duplicação das moléculas de DNA, tá? Capacidade de duplicação das moléculas de DNA. Letra B. A ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. Sim, é importante, pois aumenta a variabilidade genética, tá? Tornando os indivíduos mais aptos a responder às mudanças ambientais. Então, sim, evolutivamente, mutações garantem variabilidade genética, fazendo indivíduos cada vez mais resistentes a mudanças climáticas, tá? Ambientais, climáticas. Número 2. De acordo com a figura a seguir, em que os números representam as bases nitrogenadas de um segmento de moléculas de DNA, responda aos itens. Vamos lá. Deixa eu aumentar essa imagem aqui para a gente ver a figura bem. Opa. Tá aqui a figura, ó. É como se a gente tivesse aqui fosfato, pentose e a base nitrogenada, né? Uma fita dupla, um DNA. E eu tenho aqui as ligações. Vamos ver que aqui eu tenho uma ligação dupla, aqui uma tripla, uma dupla, uma tripla. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha ligação tripla entre um e ligação dupla entre outro? Eu gravei isso no vídeo. Letra A. Qual o par de bases nitrogenadas indicados pelo 1 e 2, número 1 e 2? E pelo 3 e 4? A gente vai matar essa resposta pelo tipo de ligação que tem aqui, ó. 1 e 2, eles representam guanina e citosina com certeza. E o 3 e o 4 representam timina e adenina. Por que isso? Por causa do tipo de ligação. Vamos lá, que aqui vocês só vão escrever 1 e 2, guanina e citosina, 3 e 4, adenina e timina, porque esse lance do tipo de ligação está na letra B. Que características representadas na figura permitem identificar os pares das bases? Vamos lá. O tipo de ligação. Pois em adenina e timina tem uma ligação dupla, unem-se por ligação dupla. E guanina e citosina unem-se por ligação tripla. É o tipo de ligação aqui no meio, ó, que faz a gente descobrir isso. Número 3. Se 30% das bases nitrogenadas de uma molécula de DNA correspondem à base número 2, quem é a base número 2? Adenina ou citosina, guanina ou citosina, né? Qual será a porcentagem esperada para as bases 1, 3 e 4? Vamos lá. Se eu tenho representado aí por 2 citosina ou guanina, e representa 30%, então eu vou ter 30% de guanina, 30% de citosina. Me sobram aí para fechar os 100%, ainda me sobram 40%. Então, de adenina e timina, eu vou ter 20% de adenina e 20% de timina. Eu tenho certeza disso, porque citosina sempre se liga a guanina e a adenina sempre se liga a citosina. A adenina sempre se liga a timina, perdão. Número 3. Um determinado medicamento recentemente lançado no mercado impede a absorção de lipídios, facilitando sua eliminação. Deixa eu abaixar aqui, essa questão 3 aqui. Facilitando, sua eliminação pelo organismo. Como efeito colateral, os usuários desse medicamento poderão apresentar deficiência em vitaminas lipossolúveis, como a A, D, E e K. Quais são os efeitos que a falta da vitamina A e K pode causar ao ser humano? Então vamos lá. Falta de vitamina K pode causar cegueira noturna e xeroftalmia, que são 2 problemas, né, associados à falta dela. E a falta de vitamina K pode causar dificuldade na coagulação sanguínea, tá? Número 4. Na charge a seguir, extraída da revista Saúde, em fevereiro de 1996,
encontra-se à venda em forma de pastilhas, de comprimido e de cápsulas, vitaminas extraídas de vegetais. Aí tá como se fosse um hortifruti, né? Um sacolão. Sacolão das vitaminas. Aí é como se estivesse vendendo essas vitaminas no hortifruti, né? Em fórmula de cápsula, sintética. Letra A. Que vegetais poderiam estar expostos nas bancadas correspondentes à vitamina A e C, identificadas pelas placas, em substituição às pastilhas, comprimidos e cápsulas? Então, que vitaminas a gente tem? Que alimentos ricos a gente pode ter de vitamina A? A gente pode ter abóbora como exemplo, tá? Pêssego. E de vitamina C? A gente pode colocar aí limão, laranja, acerola, né? Frutas cítricas. Letra B. Que distúrbios orgânicos podem ser evitados pela ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 e vitamina K? Então vamos lá, gente. Vitamina B1 a gente pode evitar o beriberi. E a vitamina K a gente pode evitar hemorragias, tá bom? Então, galerinha, a gente termina aqui a nossa correção aí do nosso capítulo 6. Assistam, corrijam, tá? Botem nosso livrinho todo em ordem, não quero ver livros em branco quando a gente voltar, tá bom? E assistam o vídeo aí do capítulo 7 com o Dudu essa semana, tá? Ó, beijinhos pra vocês, até semana que vem.